Recentemente foi o aniversário de 6 anos da minha sobrinha. Isso me fez lembrar do meu próprio 6º aniversário, anos atrás. Eu ganhei um conjunto de brinquedos que, na minha mente de criança, parecia enorme. Tinha um escorregador e 2 balanços conectados por uma plataforma, mas eu amava mais os balanços. Quando estávamos montando o balanço, o homem que veio construir disse que só tinha material para a parte dos balanços naquele dia e que voltaria no dia seguinte para montar o escorregador. Isso não importava para mim, eu estava empolgado demais para me importar. Eu amava balanços. Após o homem terminar de montar a parte dos balanços, ele também conseguiu preparar a plataforma que ficava elevada do chão e a qual o escorregador seria conectado. No entanto, ele me avisou para ter cuidado e não ir perto da plataforma, pois ainda não tinha todas as proteções instaladas. Eu estava tão feliz que tudo o que eu queria fazer era balançar. Fiquei sozinho no nosso quintal, meu pai dentro de casa com a janela da cozinha aberta para ouvir e cuidar de mim. Fiquei naquele balanço por horas. Era um dia lindo, lembro-me de como estava claro e ensolarado, tranquilo e pacífico. Me balançava o mais alto que conseguia, tentando alcançar o topo, depois deixava meus pés balançarem soltos enquanto eu diminuía a velocidade, recuperando o fôlego para começar de novo. Então, por algum motivo, enquanto eu balançava, olhei para a esquerda. Algo chamou minha atenção. Notei o lado direito de uma pessoa em uma escada encostada na parte de trás do playground, onde estavam as grades. Naquele segundo, gravei todos os detalhes dele na minha mente, mas nunca vi seu rosto. Ele parecia um trabalhador da construção. Vestia uma camisa branca de mangas longas e jeans azuis. Também tinha um pano na cabeça coberto por um boné empoeirado, botas de trabalho marrons e luvas sujas e gastas. Ele segurava um martelo e estava martelando algo, talvez a grade do meu playground. Achei estranho, pois o homem havia dito que voltaria no dia seguinte e esse não era o mesmo cara, ou pelo menos não parecia ser. Balancei de novo, mas na próxima vez que olhei, o homem tinha desaparecido. Não fazia ideia de onde ele havia ido ou por que estava ali. Curiosa, pulei do balanço, mantendo meu olhar no lugar onde tinha visto o homem. Caminhei lentamente em direção à parte de trás do playground. Só tinha um homem que construiu o playground, e ele havia saído horas antes, muito diferente da pessoa que eu vi. Fiquei exatamente onde o homem estava martelando, mas não havia ninguém ali, nem qualquer vestígio de sua presença. Sem pegadas na grama, sem escada, nada. Dei algumas voltas ao redor do playground, observando atentamente. Olhei ao redor do quintal em busca de uma resposta, mas não havia nenhuma. Meu pai saiu de casa, chamando-me para entrar. Quando me viu olhando para o playground, perguntou o que havia de errado. Eu ignorei e disse que não era nada, que estava apenas feliz por ter um playground. Entramos e eventualmente me convenci de que havia imaginado tudo. O construtor voltou no dia seguinte e terminou de montar o playground. Eu praticamente esqueci do ocorrido, deixando-o no fundo da mente. Todos os dias eu brincava naquele playground, mas nunca fui para a parte de trás da plataforma onde o homem esteve. Meses se passaram. Lembro dessa parte como se fosse ontem. Já estava na cama quando ouvi meu pai gritar em tom baixo, o suficiente para acordar alguém que ainda não estava completamente dormindo. Fui até o quarto dos meus pais para ver o que estava acontecendo. Abri a porta e vi ambos na varanda que dava para o quintal. Ouvi meu pai dizer: "Eu juro que vi alguém passar." Estava usando uma camisa branca. Ele disse isso à minha mãe, mas então minha mãe me viu e percebeu que eu estava um pouco assustado. Ela me levou de volta ao meu quarto enquanto meu pai descia para investigar. Minha mãe ficou comigo até que ele voltasse e subisse ao meu quarto. Ele disse que não viu mais ninguém e que deviam ter ido embora. Ele me assegurou que tudo estava bem e que eu podia voltar a dormir. Mas eu quase não dormi. Em vez disso, minha mente infantil ficou pensando no homem que meu pai viu. Na manhã seguinte, perguntei ao meu pai como era o homem.
Ele respondeu, parecia um trabalhador da construção. Eu o vi se afastar do balanço. Ele passou por debaixo da varanda e foi em direção ao fundo do quintal. Eu chamei por ele, então achei que o cara se assustou e correu, mas sei que não estava vendo coisas. Naquela hora, meus pais não sabiam o quanto isso me assustava. Eu também tinha visto aquele homem, exatamente como meu pai descreveu, com a camisa branca de mangas longas, jeans, luvas, boné e até o pano que cobria seu rosto e as botas de trabalho marrons. Então confessei a eles o que aconteceu meses antes. O choque, o medo e a confusão estavam estampados em seus rostos. Eu lembro daquele homem mesmo todos esses anos depois. Os segundos que o vi ainda passam vividamente na minha mente. Não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas acho que tenho um palpite. Vamos apenas dizer que meu playground veio com mais do que apenas balanços e um escorregador. Recentemente, estava dirigindo para o trabalho quando tive aquela sensação estranha de que estava sendo seguido. Não consegui identificar o motivo ou não havia carros visíveis que me seguissem e nada no meu campo de visão explicava por que eu me sentia assim, mas a sensação estava lá, mesmo assim. Eu saio para o trabalho cedo. Meu despertador toca às 4 horas e eu estou saindo de casa às 5 horas. Isso significa que está escuro durante todo o trajeto. Eu moro a uma boa distância da cidade, então minha viagem pode levar até 1 hora. Era muito estranho. Não havia razão para eu estar tão paranoico, mas não consegui me livrar dessa sensação. Tentei descobrir o que estava me causando tanta ansiedade. Continuei dirigindo, tentando agir normalmente, coloquei música alta, fiquei em silêncio, mas não importava o que eu fizesse, a sensação persistia durante toda a viagem. Quando voltei ao meu escritório depois do almoço, minha tela do computador estava com o bloco de notas aberto e nele estavam digitadas as palavras "ou eu te vi". Coloquei meu refrigerante na mesa e olhei mais de perto. Olhei ao redor para ver se algum dos meus colegas estava me observando, mas todos estavam se acomodando em suas mesas ou já trabalhando, sem prestar atenção em mim. Sou amigável com o pessoal da TI, às vezes, ele trabalha remotamente no meu computador e deixa o bloco de notas aberto para me informar que ele terminou o que estava fazendo. Isso não parecia o tipo de brincadeira que ele faria. Completamente perturbado, pensei no que fazer. Deveria ir ao Recursos Humanos e falar sobre a possível piada de mau gosto? Deveria mencionar ao chefe, caso ela tivesse visto algo que gostaria de investigar? Embora essas fossem opções válidas, decidi me convencer de que era apenas uma piada estúpida e continuar o meu dia. Saí do bloco de notas e tomei o último gole do meu refrigerante antes de jogá-lo no lixo. Eu tinha alguns números para revisar e preparar para a reunião do dia seguinte, então abri o programa e comecei a analisar os dados, fazendo anotações. Quando peguei o mouse para mudar de página, o ponteiro parou no lugar. Tentei levantar o mouse e colocá-lo de volta, sacudindo um pouco no mousepad, mas ele continuou parado. Depois de um momento, o ponteiro começou a se mover lentamente em direção ao bloco de notas, abrindo uma nova nota em branco. Assisti, espantado, enquanto as letras eram digitadas na minha frente. Eu vi. Não perdi tempo e fui direto ao departamento de TI. Esperava pegá-lo em flagrante. Não tinha certeza do que ele estava fazendo, mas não havia outra explicação. Cheguei à porta do escritório dele e decidi não bater, esperando pegá-lo de surpresa. Fiquei chocado ao descobrir que não havia ninguém lá. Pensando que ele poderia ter saído após enviar a mensagem, fui perguntar por ele. Encontrei Jennifer, da contabilidade, do lado de fora da porta dele, indo para o cubículo dela. Ei, Jen, você viu o Ed? Preciso muito falar com ele. Ed está de férias. Ele não volta até a próxima semana. Sim, sua impressora está dando problema de novo? Acho que ela percebeu o quanto as palavras tinham me afetado, porque rapidamente continuou: o que aconteceu?
Você tem um prazo para cumprir ou algo assim? Você sempre pode redirecionar para minha impressora e vir pegar. Agradeci a oferta, mas garanti a ela que não era o caso. Saí abruptamente e voltei para o meu cubículo, tentando não mostrar, mas uma ansiedade aguda estava começando a me dominar. Certamente ele não estaria fazendo isso apenas para me provocar quando nem mesmo estava aqui. Lembrei que ele tinha falado sobre levar a esposa e filhos para a Disneylândia na sala de almoço outro dia. Fazer uma piada prática de lá era um longo tiro. Cheguei à minha mesa e sentei, colocando ambas as mãos sobre a cabeça em exasperação. Isso era demais. Não conseguia ficar no trabalho com isso pesando na minha mente. Não haveria como ser produtivo pelo resto do dia. Passei no escritório da chefe e a informei que não estava me sentindo bem e que iria para casa. Ela disse que estava tudo bem, mas lembrou-me que a reunião de amanhã para revisar os ganhos trimestrais era extremamente importante e que eu deveria estar presente, se possível. Garanti a ela que estaria lá e agradeci pela compreensão. Ao me virar para sair, ela me chamou. Quase esqueci. Havia uma carta deixada para você com o correio. Está na recepção. Você pode pegar na saída. Pensei que fosse algo de um cliente. Após acenar e seguir em direção à recepção, perguntei à recepcionista se ela tinha a carta que deveria estar esperando por mim. Ela assentiu e me entregou. Não havia um endereço de retorno marcado e definitivamente estava endereçada a mim. Peguei a carta, pensando que provavelmente era algum desses grandes executivos tentando me subornar novamente. Eles fariam qualquer coisa para avançar e aumentar os lucros. Quando cheguei ao elevador, abri a carta esperando encontrar um maço de dinheiro ou um cheque. Fiquei desanimado ao ver um pedaço amassado de papel de bloco dobrado em terços e enfornado no envelope branco simples. Desdobrei-o nervosamente. Escrito em letras grandes com algum tipo de marcador preto espesso estava o "Eu vi-o" bem no meio da página. Neste ponto, estava completamente aterrorizado. Deixei a carta cair e saí correndo do elevador assim que as portas se abriram. Corri para o estacionamento e entrei no carro o mais rápido que pude, trancando-o assim que entrei. Minhas mãos tremiam enquanto tentava tirar as chaves do bolso e colocá-las na ignição. Justamente quando quase consegui, deixei-as cair no chão do carro. Enquanto me inclinei para pegar as chaves, ouvi algo que ainda não consigo entender. No banco de trás, ouvi algo que vou lembrar para o resto da minha vida: "Eu vejo você." Eu e um amigo próximo tivemos uma experiência há alguns anos. Sou um cético, como muitas pessoas afirmam ser, e, honestamente, até hoje não tenho certeza se o que eu e meu amigo vivenciamos foi real ou se talvez foi apenas uma histeria coletiva. Talvez estivéssemos apenas preenchendo as lacunas com nossa própria imaginação, mas deixo isso para você decidir. Eu vivo em uma vila semi-pequena a cerca de 10 quilômetros da quarta maior cidade do meu país. Dito isso, não é muito grande, mas também não é o tipo de cidade pequena onde todos se conhecem. Meu país é majoritariamente composto por campos, planícies e áreas agrícolas, ou florestas. Portanto, os 10 quilômetros ao redor da vila são repletos de natureza e vida selvagem. Devido a isso, meu amigo próximo e eu adquirimos o hábito de fazer caminhadas no meio da noite durante os meses de verão. Basicamente, depois de jogar videogames e nos entediarmos, sugeríamos sair para uma caminhada. Moramos na mesma rua, então é literalmente só sair pela porta da frente para nos encontrarmos. Essas caminhadas duravam entre 45 minutos e várias horas, dependendo de quanta energia nos restava e quão tarde estava. Normalmente, caminhávamos por ruas não iluminadas e longe de casas e ruas iluminadas, principalmente porque talvez sejamos idiotas e não usamos refletores para ser vistos pelos carros. Além disso, preferimos não encontrar pessoas que possam nos considerar delinquentes ou algo assim.
Além disso, é uma sensação agradável ser as únicas pessoas se movendo do lado de fora por vários quilômetros. Numa noite, estávamos prestes a nos cansar de jogar vários jogos multiplayer e decidimos sair. O relógio marcava cerca de meia-noite quando desliguei o PC e me vesti. Nos encontramos e começamos a caminhar sem rumo para fora da vila e em direção ao campo, onde havia apenas algumas casas e estábulos. Estávamos nos divertindo muito, sendo tolos, cantando alto e tocando música dos nossos telefones. Eventualmente, chegamos a uma das nossas rotas favoritas de caminhada, onde os campos e a área agrícola se transformavam em uma densa floresta de pinheiros. Após 1 quilômetro, havia até um campo de golfe localizado lá. Depois de caminhar um pouco pela floresta, ambos começamos a sentir uma sensação estranha e começamos a olhar ao redor. Granted, não vimos nada de muito estranho ou nada, na verdade. Estava escuro e a floresta era tão densa, com musgo pendurado nos galhos em muitos pontos, que não conseguíamos ouvir muito também. Bem, sabe, apenas aumente a música, pensamos, assim tornaremos o ambiente mais barulhento e espantaremos essas sensações desconfortáveis. Continuamos andando e eventualmente chegamos ao campo de golfe. Aqui estava um pouco mais claro devido à clareira na floresta, e agora podíamos ver uma distância mais curta à esquerda e à direita, o que era bom porque a sensação desconfortável foi gradualmente se dissipando. Logo ouvimos um som alto à nossa direita e vimos um alce correndo pelo amplo gramado do campo de golfe. Isso fez com que nossos sentimentos de desconforto desaparecessem completamente, era apenas um alce. Caminhamos um pouco mais além do campo de golfe e atravessamos mais um trecho curto de floresta até chegarmos a uma encruzilhada. Então, viramos e começamos a caminhar de volta. Nenhum de nós se sentiu desconfortável desta vez e nosso bom humor voltou. Continuamos cantando e sendo bobos enquanto tocávamos música, mas então ouvimos outro som à nossa direita. Isso soava como tosse ou como alguém limpando a garganta para tentar chamar nossa atenção, mas muito mais profundo do que isso. Nossas cabeças instantaneamente se viraram para a direita e avistamos outro alce na floresta. Nada para se preocupar, pensamos. Ufa! O alce então deu alguns passos em nossa direção enquanto abaixava a cabeça e meu amigo gritou, ligando sua lanterna na esperança de afugentar o animal e impedir que ele nos atacasse. Alces podem ser extremamente perigosos e teriam sido aterrorizantes mesmo no mais claro dos dias. Agora é aqui que a estranheza começa. Esse alce não parecia um alce de jeito nenhum, e ele era construído como um alce, mas eu juro por Deus que a imagem mental que tenho quando penso de volta naquele breve momento, quando a criatura foi iluminada pela lanterna dele, eu vi algo distorcido. Eu vi algo errado. Quando procurei por chifres na cabeça dela, vi em vez disso várias patas de cervo crescendo a partir do crânio do alce, todas se contorcendo e agitando. E quanto à cabeça em si, parecia mais com várias cabeças, como se você pegasse a cabeça de um cervo ou alce e a cortasse na mandíbula inferior e depois pegasse outro cervo ou alce e fizesse o mesmo, juntando as mandíbulas superiores e os rostos para formar uma única cabeça. Pelo que posso lembrar, do que eu odeio lembrar, minha mente me diz que ambas as fases dessa coisa, a direita e a de cabeça para baixo, pareciam absolutamente normais, como se não houvesse nada de errado com elas, sem sangue escorrendo ou carne pendurada, como se fosse apenas uma combinação de vários cervos completamente saudáveis. É seguro dizer que nós dois corremos para fora de lá e não paramos até sairmos da floresta completamente. Depois, corremos mais 500 metros, provavelmente, não suportando a ideia de algo nos seguindo. Então, assumimos que era seguro depois de olharmos para trás várias vezes. E é aqui que minha parte cética começa a tentar explicar as coisas ou tentar. Começamos a nos perguntar o que foi aquilo e o que não foi, ambos descrevendo ao outro o que vimos e chegamos à conclusão de que o que acabou de acontecer foi certamente real. Eu gostaria de acreditar que estávamos apenas juntando pedaços de visões e sombras aleatórias para criar um monstro que nunca havíamos visto antes. Nunca mais vimos nada igual e ainda caminhamos por aquele caminho em direção ao campo de golfe todo o verão, várias vezes, e, honestamente, nada estranho aconteceu.
Vimos muitos alces, mas alces normais. No final, eu preferiria acreditar que tivemos uma espécie de histeria compartilhada, onde vimos detalhes que não eram realmente verdadeiros. Talvez até mesmo nossa adrenalina tenha prejudicado nossa visão. De qualquer forma, foi uma situação terrível, quase sendo atacado por uma criatura enorme assim. O que você acha? Estávamos vendo coisas, inventando coisas ou foi algo mais real e sombrio? Adoraria saber sua opinião. Antes de eu nascer, meus pais viviam com minha irmã e irmãos mais velhos em um apartamento em uma cidade de médio porte em Connecticut. A família havia crescido demais para o apartamento, e meu pai decidiu que era hora de procurar uma casa. Não foi uma tarefa fácil, especialmente porque meus pais tinham uma renda fixa. A ideia de pagar por uma casa real deve ter causado muito estresse ao meu pai. O ano era 1978, e as coisas estavam prestes a melhorar para minha família, pois meu pai havia recebido uma promoção no trabalho. Isso foi o suficiente para dar entrada na compra de uma casa e tirar sua família daquele apartamento apertado. Ele encontrou o lugar perfeito, uma casa colonial dos anos 1920 com 3 quartos, um enorme quintal e um sótão terminado que as crianças poderiam usar como sala de brinquedos. Era um grande contraste com o pequeno apartamento do outro lado da cidade. Em janeiro de 1979, todos finalmente se mudaram. Foi um inverno muito frio naquele ano, mas com a casa tendo um radiador a vapor, não se preocupavam em estar com frio. Eles se ajustaram, e meus irmãos e minha irmã mais velha estavam felizes com seus quartos. Uma noite, não muito tempo depois da mudança, os acontecimentos estranhos começaram. Era sutil no começo. Meu pai, propenso a episódios de insônia, estava deitado na cama uma noite quando ouviu passos subindo e descendo as escadas, do primeiro andar, onde ficava a sala de estar, até o segundo andar, onde ficavam os quartos. Ele não pensou muito nisso porque minha irmã na época era um pouco coruja e costumava andar à noite para pegar um lanche ou assistir a programas de entrevistas noturnos, coisas de adolescente. A parte engraçada era que, quando ele chegava ao final das escadas, os passos paravam em cada porta dos quartos e então desciam novamente. Isso parecia estranho para meu pai, mas ele disse que na época não sentiu vontade de investigar. Ele ouviu isso acontecer umas 3 ou 4 vezes naquela noite, o render dos degraus e os suaves sons dos passos parando em cada porta. Meu pai não se deu ao trabalho de verificar e, finalmente, o sono o dominou. Naquela mesma noite, minha mãe acordou algum tempo depois que meu pai foi dormir. Ela sempre foi uma pessoa que dormia levemente, ao contrário de meu pai. Ela conseguia adormecer rapidamente, mas acordava frequentemente durante a noite. Ela também ouviu o som dos passos subindo as escadas e parando nas portas, 3 ou 4 vezes. Ela até olhou em direção à porta do quarto deles e viu o que descreveu como uma figura nebulosa de uma mulher vestida de azul. Ela podia ver características femininas, como o cabelo preso em um coque e o vestido azul que ela usava. A sensação era como se ela estivesse paralisada e suando frio. Ela estava ciente do ambiente ao seu redor, mas incapaz de se mover. A figura falou e fez uma pergunta: "Você sabe onde está Margarete?" Minha mãe não conseguiu responder e, antes que percebesse, a figura desapareceu. Isso foi a última coisa que ela se lembrou naquela noite. Ela acordou pela manhã como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, meus pais trocaram histórias, e meu pai contou sobre os passos e minha mãe compartilhou sua história muito mais perturbadora. Algumas semanas se passaram e minha mãe contou a história ao pai dela. Sendo o tipo de homem que era, ele disse que a história era uma bobagem e que ela estava louca. Ele era um polonês teimoso, muito ancorado na realidade. Essa discussão é fundamental para o que aconteceria depois. Com o tempo, coisas estranhas continuavam a acontecer na casa. Meu pai estava no banheiro do segundo andar quando ouviu música tocando em algum lugar da casa. Ele pensou que fosse minha irmã tocando seus discos ou estéreo,
mas então percebeu que era o único em casa. Talvez fosse uma criança descuidada que deixará o rádio ligado em outro lugar. Ele rastreou a fonte da música até o sótão. Ele vasculhou o sótão, ainda ouvindo a música, mas não encontrou nenhuma fonte. E os passos à noite, que frequentemente percorreriam o corredor do andar superior ou subiriam e desceriam as escadas, tornaram-se uma ocorrência regular. A casa tinha aqueles velhos tipos de persianas instaladas em todas as janelas, e mesmo essas frequentemente subiam sozinhas, não suavemente, mas sendo lançadas para cima violentamente, muitas vezes assustando a pessoa que estava perto quando isso acontecia. Minha irmã estava sozinha em casa um dia, preparando-se para um banho. Ela colocou sua toalha na parte de trás da porta do banheiro e, ao ir pegá-la, não a encontrou em lugar algum, só para depois encontrá-la no sofá da sala de estar. No outono de 1981, eu nasci e, em determinado momento, meus pais pediram aos meus avós para cuidar dos meus irmãos em casa enquanto eles estavam no hospital. Meu avô estava dormindo no sofá da sala de estar e tudo estava tranquilo. Ele acordou com o som de um vestido balançando, o farfalhar do tecido de um vestido de mulher. Ele olhou para cima e viu uma mulher vestida de azul atravessando a sala e subindo as escadas. Ele se levantou rapidamente, pensando que alguém havia entrado na casa, e correu escada acima até o corredor do andar superior para encontrar apenas crianças e sua esposa dormindo nos quartos. Quando viu minha mãe no hospital no dia seguinte, ele disse: "Agora eu acredito em você", e nunca mais falou sobre isso, pelo que eu sei, pelo resto de sua vida. Nós moramos naquela casa por mais 17 anos. Coisas estranhas sempre aconteciam. O fantasma, que apelidamos de Margarete, nos fazia saber que ela ainda estava lá. Nunca nos sentimos ameaçados, na verdade, eu me lembro com carinho daquela casa, que era acolhedora e amorosa, com apenas um toque de estranheza adicional. Novamente, nada demoníaco ou prejudicial, portas se abririam, coisas se moveriam, veríamos figuras pelo canto dos olhos correndo escada acima. Houve até uma ocasião em que sentimos o cheiro de fumaça de cigarro preenchendo a sala de estar, mesmo que ninguém na nossa família fumasse. Algum tempo antes de nos mudarmos, alguém bateu à porta. Uma mulher estava lá e disse que era alguém que havia vivido na casa antes. Ela era filha da família que meu pai comprou a casa. Ela pediu para ver a casa para relembrar sua infância. Meus pais permitiram. Enquanto passava pela casa, ela tocava nas portas de maneira carinhosa e se emocionava enquanto caminhava pela cozinha e pela sala de estar. Depois disso, ela se sentou com meus pais para tomar um café e então fez uma pergunta que eu sempre vou lembrar. A propósito, vocês a viram? Todos nós soubemos imediatamente quem era. Então a história começou a surgir dela sobre seu tempo na casa, sobre as visões de uma mulher de azul na janela do sótão, sobre os passos. Ela também afirmou que sua mãe se envolvia com o oculto e com tabuleiros ou Ouija. Felizmente para nós, o que experienciamos naquela casa não parecia ser maligno de forma alguma.